Irmãos, vocês sabem que os capítulos e os versículos, né, que nós temos na Bíblia, eles não foram escritos dessa maneira, né? Foram escritos contínuo, né? O autor lá de Lucas, o autor de Mateus, o autor de Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos sem colocar capítulo, nem versículo, nem nada disso. Isso foi colocado posteriormente para facilitar, né, que nós pudéssemos nos achar. Né? Como é que a gente vai se achar? Então foi feita uma forma com capítulos, versículos, para que nós então facilitássemos, né, uma maneira de nos encontrarmos. Antigamente eram rolos, né? Lá na época de Jesus, quando ele está lá na sinagoga, entregam para ele o rolo de Isaías. E ali não tinha capítulo, ele tinha que sair procurando onde estava o texto que ele queria ler. Né? Hoje ficou um pouquinho mais fácil. E nem tampouco esses títulos que nós temos, né, nas nossas Bíblias, como esse que a gente tem aqui, algumas Bíblias inclusive são diferentes uns dos outros, né, a parábola da figueira estéril, né, arrependimento ou morte, sinais dos tempos, isto também não é um título que consta lá no original escrito, também foi colocado aí pelo editor da sua Bíblia, também para facilitar, para te dar digamos, um primeiro passo de interpretação daquele texto. Isso tudo nos facilita, muitas vezes, a entender as Escrituras, a nos localizarmos. Mas, algumas vezes, se nós não estivermos atentos, eles nos atrapalham também. Por quê? Porque muitas vezes um capítulo ou um título desse faz você pensar que a mensagem, né, que está sendo pregada está somente naquele contexto. E, às vezes, aquele subtítulo entrou no meio de um outro contexto geral, que é o caso aqui. Se nós formos olharmos o que Jesus está ensinando aqui, o que ele está pregando, nós precisamos voltar um pouquinho para entender o que ele quis dizer, o que ele está falando com essa parábola da figueira. Ela está dentro de todo o contexto de uma pregação de Jesus. Se você voltar aí um pouquinho, você vai ver que Jesus começa a falar, lá no capítulo 12, né? No verso 38, do servo que é vigilante, do servo que está sempre esperando pelo seu senhor, pelo seu dono. Aí ele fala do mordomo fiel, que também cuida das coisas, né, que lhe foram depositadas em confiança, em todo momento, não esperando se o dono chega hoje ou amanhã, ou se demora ou não, ele age sempre com a mesma lisura, com o mesmo cuidado, com a mesma honestidade, cuidando das coisas. Então Jesus começa, na verdade, essa mensagem com esse texto. Em seguida, ele vai dizer, né, que ele não vem trazer paz à terra. Está lá no verso 49, desse mesmo capítulo 12. Está lá, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. 50, mas tenho que passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. Em seguida, ele então fala a respeito das percepções das pessoas a respeito do tempo. Né? Então ele diz, vocês olham para uma nuvem que aparece lá, né, no poente e dizem, vai chover. Ou vocês olham lá para outra região e veem, tem um vento vindo, então vai fazer calor. E ele vai dizer, vocês são hipócritas, vocês sabem discernir os tempos, né, dos dias, das coisas, do clima, mas não conseguem discernir esta época. Está lá no verso 54, capítulo 12. Dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece, quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre, hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Que tempo presente é esse que ele está dizendo? E aí eles vêm em seguida com esse texto que a gente leu, né, que é o quê? Era o que estava acontecendo na época, é o que estava se falando. Né? Eles vêm e falam daqueles galileus que foram assassinados por Pilatos, a mando de Pilatos. Eram galileus que tinham vindo para adorar, então são massacrados por Pilatos. E eles estão ali interpretando, tentando discernir o que está acontecendo. Assim, olha, os galileus. E Jesus está dando as respostas. Não, vocês pensam que é
por eles serem mais pecadores do que vocês? Não é. E a Torre de Siloé era uma obra que estava sendo feita, né, um arqueduto, um tubo de água, né, de canalização da água, e a Torre de Siloé era uma grande caixa d'água. E aconteceu que essa torre caiu e morreram 18 pessoas. E isso é o que estava lá, era o que estava no jornal, né, no plantão do Jornal do Dia. Em seguida, Jesus fala a parábola da figueira. E quando a gente olha para essa parábola, a gente precisa entender que Jesus está aqui falando de discernimento dos tempos, das coisas que estão acontecendo. Jesus está falando das coisas daquela época. Jesus está falando de coisas que estavam acontecendo ali, que eles não estavam enxergando, não estavam vendo, né, não estavam interpretando da maneira como deveriam, estavam deixando passar as coisas. E é isso que ele fala. E quando a gente vê na parábola da figueira, e sempre quando se fala em figueira, né, em todo o Antigo Testamento, a figueira é um tipo, né, de Israel. A figueira e a videira fala de Israel. É tratado como Israel. E depois, quando vem para o Novo Testamento, a videira vem também como Israel e também como Cristo. E aqui essa figueira é uma figura de Israel, plantado na vinha de quem? De Deus. De quem é a vinha? De Deus. Quem é a figueira? O povo de Deus, Israel, plantado na sua vinha. E o que Jesus está dizendo? Vocês não estão discernindo o que está acontecendo. Vocês não estão vendo. Há tempos acontecendo, há tempos da ação de Deus, há formas de Deus agir, há oportunidades de Deus, há tempo de oportunidade, há tempo de misericórdia, mas há tempo de poda, de corte. E quando esse homem, né, o dono da vinha, Deus, vem buscar então os frutos, depois de quanto tempo? 3 anos. Quantos anos foram os ministérios? Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos. Jesus está dizendo, vocês não estão discernindo o tempo. Nunca houve milagres acontecendo como aconteceu agora. O Filho de Deus está aqui pregando. Nunca houve um pregador como esse no meio de vocês. Nunca houve tamanhas coisas e tamanhas revelações do Senhor sendo ministradas. Mas você não está discernindo. E a primeira lição que a gente precisa tirar daqui é que Deus nos dá o tempo da oportunidade. Que aqui foram os 3 anos do ministério de Jesus. Há o tempo da oportunidade, 3 anos, e no tempo da oportunidade é o tempo que o Senhor se revela para você, é o tempo que o Senhor te dá as ferramentas, Ele derrama dons na sua vida, Ele te derrama de ensino, Ele mexe com você, Ele trabalha na sua vida, Ele se revela de todas as formas possíveis. É a oportunidade. Será que você está passando pelo tempo da oportunidade e está discernindo isso na sua vida? Jesus está dizendo para aqueles homens, vocês não estão vendo a época. O Messias chegou, o Filho de Deus está presente, a oportunidade está na mão de vocês. Onde estão os frutos? E sempre a palavra de Deus traz, primeiro no geral para Israel, para depois aplicar para a nossa vida em particular. Essa oportunidade foi dada para Israel, essa oportunidade é dada para a igreja, e essa oportunidade é dada para mim e para você. E esses 3 anos, que aqui significam, indicam o ministério de Jesus, também é o tempo de Jesus ministrando, ensinando a sua vida. É o tempo do qual Ele derrama dons sobre a sua vida. É o tempo do qual Ele ensina você, Ele te dá as oportunidades. Mas quantas vezes nós passamos pelas oportunidades sem nos darmos conta de que elas estão acontecendo? Sem despertarmos para isso, e como aqueles homens ficamos tentando interpretar as coisas com a nossa mente. Eles morreram, foi por causa disso, aquilo caiu, foi castigo. Foi castigo porque Pilatos, que estava construindo a torre de Siloé, apossou-se dos dízimos para fazer aquela obra. Então esse foi castigo de Deus. A mente tentando interpretar, mas o Espírito não entendia o que estava acontecendo. Gente, quantas oportunidades Deus nos dá na vida. Quantos tiveram a oportunidade de nascer em lares cujos pais verdadeiramente eram servos do Senhor?
E que grande oportunidade é dada pela graça de Deus, de conhecer as coisas e os caminhos do Senhor Jesus desde tão pequeno. Por graça, porque você não merece isso, eu não mereço. Ninguém merece, mas o Senhor nos dá essa oportunidade. Mas quantos vão em busca de outras coisas maiores ou acham que vão achar algo maior do que Jesus e se perdem pelo caminho porque não percebem que há a oportunidade que Deus está dando? Quantos perdem a oportunidade de estar ao lado de uma esposa, de um esposo temente ao Senhor, que serve ao Senhor, que ora por você, que intercede por você, e não agradece, não aproveita a oportunidade, vai em busca de outras coisas mais. Não se satisfaz e não percebe que Deus está dando a oportunidade. Quantos perdem a oportunidade de estar no meio do povo de Deus, intercedendo, vivendo, trocando, recebendo intercessão, doando, perdem, estão simplesmente passando sem discernimento nenhum das coisas, simplesmente está aí no meio, está no meio, como muitos estavam ali vendo Jesus e muitos viram mensagens, pregações, mas não discerniram os tempos, não perceberam o que estava acontecendo e perderam. Quantas oportunidades são dadas, quanto investimento do Senhor na nossa vida, quantas ferramentas Ele tem colocado nas nossas vidas, e eu tenho plena convicção no Espírito de que essa campanha Seja a Luz é mais uma oportunidade do Senhor de despertamento para cada um de nós, de despertamento da igreja para a oração. Quem sabe você não seja uma pessoa de oração, quem sabe você tenha dificuldade de orar, e o Senhor está te dando essa oportunidade de orar, de se envolver com a obra missionária, de ter paixão por aqueles que estão perdidos. O Senhor está dando uma oportunidade da igreja ser avivada pelo seu Santo Espírito, porque nunca um avivamento começou sem um grande movimento de oração e arrependimento. Mas talvez muitos de nós estão vendo como alguma coisa aí que a junta está fazendo, a gente vem, se reúne, ora ou não ora, ou esquece, mas não enxerga a oportunidade, não enxerga o tempo de Deus. E muitas vezes não enxerga o tempo das coisas eternas de Deus acontecendo e o tempo das coisas específicas de Deus acontecendo para a sua vida. Você tem estado atento a essas oportunidades? Você tem realmente tido olhos espirituais para perceber aquilo que o Senhor está fazendo, ministrando na sua vida, te dando a oportunidade de crescer e de gerar fruto, de dar fruto? Porque vai chegar uma hora que Ele vai se apresentar e você vai se apresentar diante dEle e Ele vai dizer: me dá os frutos, eu investi em você, eu mandei o sol, eu mandei a chuva, eu te coloquei na terra mais fértil, e a vinha era sempre a terra mais fértil do local, dentro da cultura de Israel. A melhor terra era separada para a vinha, e a videira é colocada então naquela vinha, numa terra fértil. O Senhor falou assim: eu dei tudo que você precisava para dar frutos, agora me dá os frutos. Cadê os frutos de arrependimento? Cadê os frutos de justiça? Cadê os frutos de amor? Cadê os frutos de comunhão? Cadê os frutos da fé? Cadê os frutos da santificação? Cadê os frutos da santidade, da purificação, da adoração sincera? Cadê os frutos do teu testemunho? As oportunidades do Senhor estão sendo dadas, está sendo regado, está sendo tratado, está sendo cuidado. Mas aí quando Ele então pede esses frutos, surge um outro entendimento que nós precisamos ter, de que a nossa vida, ou que a incerteza da nossa vida, ou não reconhecer a incerteza da nossa vida, é uma grande estupidez, é uma grande tolice. Porque a partir do momento que aquele homem, o dono da vinha, diz: corta, o que a figueira pode fazer? Nada. Ela não pode fazer nada, ela não pode argumentar, não, mas ela não pode fazer absolutamente nada. Assim como eu e você não podemos, a nossa vida não é nossa, a minha vida não é minha, a sua vida não é sua. A hora que o dono da vinha vem e diz: não dá mais, corta, acabou.
incerteza da vida, e muitas vezes nos apegamos às coisas e confiamos em tantas coisas que nos dão certezas, nos dão seguranças, e a gente espera e fala, deixa um pouquinho mais para frente, quem sabe daqui um pouco, senão eu preciso um pouquinho mais de tempo, quem sabe isso, e a gente vai se segurando em coisas e confiando nos nossos braços, nas nossas mãos, na nossa mente, achando que a gente tem condições de fazer qualquer coisa. Sendo que, se você não entende que a tua vida e a incerteza da tua vida, do tempo da tua vida, está nas mãos do Senhor a todo instante, você é um tolo. Você não sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos. Você não sabe o que vai acontecer daqui 2 segundos, daqui 1 segundo. A gente não sabe absolutamente nada, mas muitas vezes nos julgamos sábios de todas as coisas e queremos argumentar. Então precisamos discernir o tempo da oportunidade. Precisamos entender que a nossa vida é uma incerteza, e só há uma certeza nas nossas vidas quando nós de fato depositamos fé no nosso Senhor. Aí há a certeza de que há algo de concreto que nos aguarda. Fora isso, não há certeza nenhuma na vida. Mas ainda chega um terceiro tempo, mais um tempo, onde o Senhor da vinha, o dono da vinha, fala, corta. Então aparece quem? Aquele agricultor, o viticultor, o que cuida daquele local, e esse viticultor é uma figura de Jesus. Porque o que esse homem faz? Ele fala, não, dá mais um ano, deixa eu cavar ao redor, deixa eu colocar adubo, aí daqui 1 ano, se ele não der fruto, aí corta. Quem é que intercede por nós diante de Deus? Quem que é o intercessor? Quem que chega diante do dono, do Pai, e fala, não, dá mais um tempo para ele. Não, deixa mais um pouquinho, deixa eu investir mais um pouco na vida dele. É Jesus que chega aqui, diante do dono da vinha, diante do Pai, e fala, não, deixa eu mexer nesse coração. Só que quando chega esse tempo, e aí esse é o tempo da misericórdia de Deus. Não é mais o tempo da oportunidade, é o tempo da misericórdia. Onde o Senhor clamou, onde Jesus clamou por você, clamou por mim. E aí esse cavar ao redor é quando o Senhor começa a cavar como um arado, passando no seu coração, na sua vida. Aquilo que está duro, ressecado, aquilo que não produz nada, que precisa de água, precisa de adubo. Então vem o Senhor como um arado e começa a cavucar e começa a mexer no seu coração para ver se esse coração se mexe, para ver se alguma coisa acontece, se ele se quebranta, se ele se desperta. Só que quando esse arado passa, quando nós estamos na falta de fruto em função da nossa omissão, em função da nossa falta de entendimento, em função da nossa preguiça, em função da nossa cegueira, esse arado vem em forma de provação. O Senhor vai te trazer provação, vai provar a tua fé. Quem sabe vão vir problemas, vão vir dores, vão vir dificuldades, o Senhor vai chacoalhar a sua vida. O Senhor vai tirar aquilo da qual você se agarrava, você se segurava e achava que estava muito bem, e Ele começa então a provar a sua vida. Começa a mexer e você começa a sentir as coisas acontecendo. Tempo de misericórdia. Mas o Senhor só não, além de cavar, Ele também aduba, Ele também continua investindo em você. Ele continua ministrando palavra na sua vida. Ele continua dando alimento, sustento, para que a terra possa produzir, para que a terra possa te dar nutrientes. Ele continua investindo na tua vida. Mas quando a tua falta de frutos, ela é decorrente de pecados de aspecto moral, então esse arado de Deus vai vir sobre a sua vida em forma de disciplina. Porque o Senhor corrige aqueles que ama e disciplina aqueles que ama. Então vem a disciplina na sua vida, para você despertar para o pecado que há em você, para aquele pecado que está lá guardado, escondido, que te impede de frutificar. É como se fosse aquela doença que dá na árvore,
como algo que impede a árvore de dar frutos. Aquela planta que seca, que murcha, porque está doente. E vem a disciplina do Senhor para você despertar. Mas, queridos, quando vem a provação de Deus, nós, como igreja, precisamos ter o discernimento, porque quem passa por provação precisa de apoio, de suporte, de socorro. Porque é provação, nós passamos junto, damos as mãos, nos abraçamos e seguimos. Mas aquele que está passando pela disciplina de Deus, ele precisa passar por aquilo sozinho. Você, quando corrige o seu filho, você dá umas palmadas nele e vai brincar com ele no quarto quando põe ele de castigo? Tu vai, filho, desculpa. Ele tem que aprender sozinho. E se você não tem condições de disciplinar e de suportar a disciplina, é melhor não disciplinar. Eu lembro da Rayane, quando comecei a namorar. A Alessandra, a Rayane tinha 11 anos. E a Alessandra me liga, eu estava em casa, a Alessandra me liga, a gente começa a conversar e ela fala assim, a Rayane fez uma malcriação aqui, não sei o quê, e bateu a porta do quarto, está trancada lá. Eu já chamei ela para jantar, disse que não quer. Eu disse para ela, então, tá, então você volta lá. E diz para ela assim, minha filha, eu vou pôr o jantar à mesa. Você realmente não quer jantar? E você fala para ela, porque se você não jantar agora, você não vai jantar mais hoje. Só tem comidinha para você amanhã de manhã. E você não dê comida para ela hoje. Ah, mas assim, tá bom. E ela foi lá e deu o recado. E aí assim, eu não quero. Aquele bico. A hora passou, né? E o estômago... Aí saiu do quarto. Mãe, estou com fome. Sim, eu já te chamei para jantar. Mas eu estou com fome. Assim, a hora da janta já passou. Ah, não posso comer um pão, não posso tomar um... Assim, não. Você pode tomar água. Mais nada. Só amanhã. Foi pro quarto e chorou, e a Alessandra me ligou. Adivinha como ela estava? Chorando. Que maldade. Eu falei, não, segura, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Talvez você pode estar achando cruel também. Mas ela está lá, bem saudável. Não está? Aí de manhã ela comeu. Pergunta se alguma vez agora, quando a gente chama para comer, ela não vem bem rapidinho. Porque se você não sustenta aquilo que você faz, ao invés de disciplinar, você deseduca. Você ensina que aquilo que você está dizendo é uma mentira e que não é disciplina coisa nenhuma, que é só umas palavras jogadas ao vento. E muitos pais têm errado na disciplina com os filhos, muitos têm errado na disciplina da igreja, porque disciplina somente na teoria e na prática não há disciplina. Eu lembro quando bati no Renan uma vez, dei umas palmadas nele e ele veio chorando depois, querendo colo e falando assim, não filho, eu pus você de castigo. E aí ele queria brinquedo, para ficar no castigo de brinquedo. Eu falei assim, não tem nada. Castigo é castigo. É ter discernimento de quando é provação do Senhor. Eu estou do lado, eu estou junto, eu apoio. Quando é disciplina do Senhor, eu oro, eu amo, eu sofro, eu choro. Como a Alessandra chorou, como já chorei por precisar disciplinar o Renan. Mas ele tem que passar sozinho. Ele tem que aprender. Querido, mas quantos têm passado pelo tempo da misericórdia do Senhor? Já perderam a oportunidade. O Senhor está intercedendo. E estão no tempo da misericórdia e os frutos não vêm. Os frutos não vêm. Onde estão os teus frutos?
Que tempo da tua vida você está vivendo? Você está vivendo o tempo da oportunidade? Ou você está vivendo o tempo da misericórdia? E eu vou dizer para você, chega uma hora aonde o Senhor da vinha vem de novo. E Ele corta. E a palavra diz aqui que Ele corta. Eu lembro no ano passado, no final do ano passado, novembro do ano passado e fevereiro desse ano, eu tive a oportunidade de celebrar 2 aniversários. De um tio meu, tio-avô, fazendo 80 anos. E da minha avó materna, fazendo também 80 anos. E eu estive num culto lá em Maringá. E muitos parentes, muitos familiares foram convidados e estavam lá. E aquele culto era um culto de gratidão ao Senhor pela vida do meu tio, porque ele sempre foi um homem, um pregador da palavra, um servo fiel do Senhor. E a palavra foi pregada e anunciada. E o seu irmão estava lá, o caçula, que foi ensinado no Evangelho, que foi educado no Evangelho, que recebeu a palavra, mas que está totalmente afastado dos caminhos de Deus. E ele recebeu mais uma vez a palavra, e para mim ele está no tempo da misericórdia do Senhor, e mais uma vez não houve frutos. Também minha avó, uma vida toda ouvindo, simpatizando com a igreja, participando da igreja, mas nunca firmando um compromisso verdadeiro de morte com o Senhor. E mais uma vez nós estávamos lá, e a palavra foi pregada para ela. E mais uma vez, ela não entendeu que a misericórdia do Senhor está se apresentando para ela. Mais uma vez. 80 anos. Mas não entendeu. Mas eu lembro do culto fúnebre da minha bisavó, que faleceu com 87 anos. E ela já há muitos anos tinha conhecido o Senhor e tinha servido ao Senhor. E eu lembro que um dia antes, uma noite antes da sua morte, eu sentei do lado da cama dela, e ela já tinha muita dificuldade de falar, de respirar. Eu falei: vó, como é que a senhora está? A senhora está bem? Como está o coração? Como está o seu espírito? E ela, com muita dificuldade, fez toda a força e com lágrimas nos olhos, ela diz: meu neto, eu estou preparada. Porque eu sei que a hora que meus olhos se fecharem aqui, eles se abrirão na eternidade. E eu serei recolhido pelo meu Senhor Jesus e serei levada nos colos dele para a eternidade. E ela faleceu no dia seguinte. No dia seguinte eu estava no funeral dela lá em Paranaguá. E a família toda aqui, conhecedora também do Evangelho. Conhecedora da teoria do Evangelho. E eu, então, preguei para eles ali. E falei dessa experiência dela. Que haviam 2 primos meus lá. Os 2 terrivelmente envolvidos com drogas. Os 2 com uma vida completamente torta. E depois de 3 ou 4 meses, um deles estava morto. E o outro estava na igreja, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Um deles percebeu o tempo da existência dele, discerniu o tempo da misericórdia do Senhor. O outro não. Qual o tempo da sua vida você tem vivido? Tempo de oportunidades? Aproveite. Tempo de misericórdia? Quebranta o coração. Chega de coração duro. Se entrega verdadeiramente na mão do dono da vinha. Deixa ele conduzir sua vida. Deixa ele te socorrer e ele tirar os frutos de você. Porque sozinho você não vai produzir. Nunca vai produzir nada. E um pouquinho antes o Senhor vai dizer que daqueles, nesse capítulo 12, que daqueles
A quem muito foi dado, muito será cobrado. É o mesmo contexto. Se você quiser, você lê depois aí o capítulo 12, quando ele está falando do servo vigilante, do mordomo fiel, daquele que recebe, aquele que faz as coisas, mas sendo conhecedor e vai receber um castigo muito duro, muito pesado. E aquele que faz as coisas erradas, sem conhecimento da verdade, vai ser castigado, mas menos. Olha que coisa interessante. Você que está aqui, que está recebendo, se você não produzir os frutos que o Senhor espera, o teu castigo vai ser muito maior do que aquele que está lá fora se lambuzando no pecado. Porque você conhece, ele não.